Olá pessoal, estou aqui de volta após um longo inverno, literalmente, para conversar com vocês sobre dar informações ao seu leitor sobre sua história, o contexto, o lugar em que o seu livro é ambientado, como dar essas informações sem tornar a narrativa maçante, como decidir quando eu preciso ou não detalhar certo tipo de informação, de termo estrangeiro que eu uso na minha escrita, de local em que estou ambientando aquela cena, personalidades que são mencionadas ou que aparecem. Difícil tomar essa decisão, né? Eu me atentei a falar com vocês sobre esse tema porque recentemente eu li 2 livros que eram bem opostos, pelo menos no meu ponto de vista, nesse tipo de detalhamento. Um deles é o livro Tudo que a gente sempre quis, da Emily Griffin. Nesse livro, eu vou detalhar mais adiante nesse vídeo, aparece uma situação que é o conflito central da história em que me deu aquele clique. Eu falei, gente, se o leitor não souber essa informação, ele não vai entender o sentido de todo esse conflito ter acontecido. E o outro livro eu não vou poder mostrar porque foi uma leitura crítica que eu fiz, então é uma obra ainda não publicada, um livro muito bom. E o tema central dele era inteligência artificial, tecnologia, então tinha muitos termos da área. E quando eu peguei esse trabalho para fazer, eu fiquei até um pouco preocupada. Eu pensei, nossa, será que eu vou entender a história? Será que eu vou entender tudo o que acontece com a personagem? E foi até importante eu ter lido sem dominar o assunto, porque foi também uma forma de transmitir para o autor o ponto de vista de leitores leigos no assunto. E a forma como ele tornou simples um assunto tão complexo, sem parar de contar a história para explicar o que era aquele termo, isso me fez pensar, nossa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, sobre quais técnicas a gente pode utilizar quando a gente precisa explicar um termo para o nosso leitor. A primeira pergunta que você precisa fazer a si mesmo ou a si mesma, escrevendo a sua história, é: quem é o meu leitor? O meu leitor necessariamente conhece esse termo, essa palavra, esse lugar, esse contexto histórico? Por exemplo, se eu estou escrevendo um livro de não ficção, um livro técnico, voltado a escritores, ou eu sou uma médica, estou escrevendo um livro voltado à área médica, eu não preciso necessariamente explicar cada termo que aparece no livro, porque ele já está sendo escrito para um leitor que tem aquele conhecimento, que vai se aprofundar em determinada área. Agora, se eu estou escrevendo uma ficção, um romance, e eu ambiento a minha história em determinado contexto político, social, em determinada área geográfica, que haja ali informações importantes para o meu leitor, eu tenho que me perguntar, será que eu posso subentender que a grande maioria dos meus leitores vai saber do que eu estou falando aqui? Ele vai entender a intensidade do que está acontecendo, por que isso é tão grave, por que isso é tão perigoso? É lógico, a gente não vai sempre entender que 100% dos leitores vão saber. Um ou outro não vai, mas a gente tem que se basear em nosso público-alvo. Se eu tenho um público-alvo de mulheres de 13 a 25 anos, de todas as classes sociais, e eu vou, no meu livro, eu vou falar sobre uma celebridade dos anos 80. Será que as adolescentes de hoje conhecem essa celebridade? Será que faz parte do universo delas? Seria uma resposta diferente se o meu público-alvo fosse de mulheres mais velhas, que tiveram a adolescência nos anos 80. Entendem a diferença? Só que aí, junto a essa pergunta, vem outra inevitável. Qual é o problema do meu leitor não conhecer essa pessoa, não conhecer esse termo estrangeiro, não estar tão familiarizado com esse contexto político? Hoje em dia a gente está conectado o tempo inteiro, ele não pode muito bem, se ele encontrou ali uma palavra em inglês que ele não conhece, que eu usei, um termo, uma expressão, ele não pode pegar o celular, dar um Google, é isso que significa, e voltar à leitura? Pode, e muitas vezes é o que a gente acaba fazendo, até quando a gente encontra uma palavra, um adjetivo muito diferente, que eu nunca vi na vida, é até uma forma da gente aprender. O desafio é o seguinte, principalmente para ficção. Toda vez que o seu leitor se depara com essa situação que ele não entendeu, que é um termo em inglês, vamos supor que um personagem meu disse uma frase até famosa em inglês, usou um termo em inglês, o outro personagem riu e a conversa aconteceu em cima daquilo. O meu leitor não sabe, não conhece aquele termo, ele se sentiu tipo, não entendi a piada. Ele pode resolver tocar a vida, tocar a leitura sem entender, ou ele pode parar e pensar, não, acho que eu vou pesquisar.
pare ele para pesquisar ou não, só o fato dele ter dado um passo para trás ou pensado, peraí, deixa eu ler de novo porque eu acho que eu não entendi. Isso está desconectando o seu leitor do seu livro. Porque quando você abre, quando o seu leitor, né, abre o livro para ler, a ideia é que você tenha ali uma narrativa que puxe o seu leitor, que faça com que ele mergulhe na história e não saia mais. Então, todo tipo de dúvida, de necessidade de buscar informações lá fora, tudo isso puxa o seu leitor para fora, mesmo que temporariamente. E se essa situação continuar a se repetir, a se repetir, a se repetir, é possível que o seu leitor, leitura chata, leitura demorada, que leitura enrolada. Mas não porque a trama é ruim, não porque ela é mal construída, porque ele não consegue mergulhar e dar aquele passeio gostoso no seu livro sem toda hora ser interrompido por um pontinho de interrogação que aparece na cabeça dele. Eu li também recentemente um livro de um autor nacional que tinha muitos termos em inglês. Eu acho que até o próprio autor pode ser parte do vocabulário dele, conversar, por exemplo, minha BFF, oh my god, termos até simples que mesmo quem não fala inglês fluente até conhece. Mas enquanto eu lia, eu sei inglês, né, sabia o suficiente para entender todas as referências que ele colocou ali. Mas eu me peguei pensando, falei, nossa, algumas dessas expressões ele podia ter usado em português, frases inteiras em inglês que ele colocava ali. E às vezes nem todos os leitores teriam essa facilidade para acompanhar a leitura daquele livro. É como um professor de yoga propondo um momento de meditação para os seus alunos. Vocês já tentaram meditar? Não sei se você já tentou. É tão difícil entrar em estado meditativo, eu acho que eu nem nunca consegui, porque o tal do estado meditativo deve ser muito elevado ali, né? Mas às vezes já aconteceu assim de eu conseguir calar meus pensamentos e a hora que eu volto falo, nossa, parece que eu flutuei, saí do corpo. Outro exemplo ótimo, fazer o nenê dormir. Pronto, é tão difícil fazer a pessoa entrar em meditação, fazer o nenê dormir. Você vai fazer o seu celular tocar e acordar o nenê? Fazer o celular tocar e arrancar o seu aluno do estado meditativo dele para os pensamentos voltarem acelerados? Para o nenê acordar e ter que nanar o nenê de novo, fazer ele embalar de novo naquele soninho gostoso? Então, se eu não quero arrancar o meu leitor de dentro do meu livro, se eu não quero desconectá-lo da minha história, eu preciso sair explicando tudo? Ou não explicar nada para garantir que a minha história flua e torcer para o meu leitor não sentir falta daquela explicação? E quando eu precisar explicar, tem jeito de eu fazer isso de um jeito que ela flua naturalmente na história, sem que ela fique, eu paro de contar a história para dar uma informação, daí aperto o play de novo, volta a rolar a história. Tem jeito de fazer isso de uma maneira simples e natural? Tem sim. Mas antes de sair dando explicação, informação sobre tudo que aparece na minha história, eu preciso me fazer a segunda pergunta, que é: eu preciso dar essa informação para o meu leitor? Qual que é a necessidade? Qual que é a relevância dela? E a resposta para essa pergunta está em quanto a falta dessa informação vai comprometer o envolvimento do meu leitor com a minha história. Envolvimento é a palavra-chave. Por exemplo, se eu estou escrevendo uma cena em que meu personagem está de passagem pela Alemanha, ele está agora no século XXI, passando por uma rua comercial, olhando os nomes de algumas lojas, ele até menciona os nomes de algumas lojas. Preciso explicar para o meu leitor que aquela loja que ele viu é uma loja de sapatos, que aquela loja que ele viu é uma loja sei lá do que. Preciso explicar para o meu leitor se ele está emocionado ou não está. Não, é apenas uma passagem, aquele momento, aquela cena, ela não tem influência nas emoções do meu personagem, naquilo que ele vai viver. Eu não vou resgatar tudo aquilo que ele viu e vivenciou futuramente. É apenas uma passagem. Posso falar um monte de termo em inglês ali que não vai fazer falta para o meu leitor. Se ele quiser parar para pesquisar, vai ser por curiosidade dele, mas não que isso esteja comprometendo o entendimento daquela cena e o envolvimento com a história. Porque se ao contrário, nessa mesma cena de uma pessoa, um personagem passeando por uma rua comercial da Alemanha, se eu coloco que esse meu personagem é judeu, se eu coloco que ele olha aquelas ruas, ele começa a ter lembranças e ele começa a se emocionar. A gente já sabe, eu pelo menos, talvez você que esteja me assistindo, nossa, né, judeus, Alemanha, Segunda Guerra, a gente sabe toda a carga emocional e triste que existe nessa relação. Então, esse já é o tipo de informação que talvez seja interessante de alguma forma
eu dar ao meu leitor. E eu vou trazer para vocês agora 2 tipos de informação que eu preciso passar ao meu leitor, quando eu decido que eu preciso e como fazer isso. A primeira delas é a informação pontual, e eu vou usar o exemplo que eu comentei aqui de tudo que eu sempre quis. O conflito central dessa história está em uma foto que um rapaz tirou de uma garota, que a mãe dessa garota é brasileira. A menina nasceu nos Estados Unidos, ela é americana, mas a mãe da menina é brasileira, então ela tem traços latinos. E numa festa que os adolescentes estão todos bêbados, o rapaz tira uma foto dessa menina com uma carta do Uno na mão, uma carta verde do jogo de cartas Uno na mão, e ele põe a legenda: olha, ela finalmente conseguiu o green card. E tudo isso gera uma grande revolta, porque esse menino é acusado de racismo, então gera toda uma confusão. Aí é que vem, assim, me trouxe toda essa reflexão desse vídeo. Green card. Você sabe o que é um green card para os americanos? Eu já tinha ouvido o termo, eu já sabia. Green card é aquele, me corrijam, tá, se eu estiver errada, mas é aquele documento em que você se naturaliza americano. Eu sou estrangeiro, eu me mudei para os Estados Unidos e eu consigo essa documentação de um cidadão americano. É o meu green card. Então, o meu leitor precisa saber o que é o green card, que é esse documento. Ele precisa saber inglês para entender que green card, na tradução livre para o português, significa carta verde, e conhecer o jogo Uno para saber que ali entre as cartas é um jogo de cartas coloridas, entre elas a carta verde. Olha quanta informação eu preciso supor que o meu leitor conheça. Então, um leitor que não conhece esses termos tão bem, ou nunca, tipo, o que é green card? Por que green card? O que tem a ver a carta do Uno na mão dela? Ele pode passar por essa cena e achar toda essa acusação de racismo desnecessária, ou ele pode não entender o trocadilho da carta. Então, olha só, compromete o envolvimento, palavra-chave, o envolvimento e entendimento dele do conflito central. O que vai acontecer? Ele não vai comprar a dor da minha personagem que teve a foto tirada. Ele não vai comprar a revolta dos outros personagens em relação ao garoto que tirou a foto e escreveu a legenda. Ele vai achar tudo aquilo banal, falar, mas por que estão falando do menino? Porque ele fotografou a menina com uma carta na mão. Entendem? Então, ele não se envolveu com o conflito que eu construí, porque eu não consegui convencer o meu leitor disso, devido a uma informação que ele não conseguia e talvez nem tenha entendido que precisava buscar. No caso desse livro, é um livro americano, escrito por uma americana, deixa eu ver se é americana mesmo. Acho que sim, mas ele é ambientado nos Estados Unidos, então, para um livro que foi lançado pro público americano e ambientado em um contexto americano, a autora não viu nenhuma necessidade de explicar nada disso pro leitor americano, e ela está certíssima. Agora, quando esse livro foi importado para o Brasil e passou por uma edição para a versão em português, talvez aqui nesse caso, no serviço de tradução, fosse o caso de incluir alguma nota, de colocar alguma referência. Inclusive, esse é um dos jeitos de dar essa informação. Já vou passar para vocês então quais seriam os jeitos de dar essa informação para o seu leitor. Eu quero contar para o meu leitor o que é green card, que tipo de documento é um green card. A primeira forma, que é a mais maçante, então deve ser evitada, é eu contar para o leitor na voz do narrador. Então, na narração da minha história, o narrador contar green card, é um documento americano de naturalização de cidadãos estrangeiros. Mas se eu for fazer isso na voz do narrador, seria interessante colocar em forma de pensamentos, conclusões ou opiniões do meu personagem. E lembre-se de trabalhar a sua cena para que no momento em que o seu personagem vai parar para ter todo esse pensamento e reflexão, ele esteja em um momento de inércia, né? Dentro de um táxi, esperando chegar no ponto, olhando pela janela, tomando um café, contemplando alguma coisa. Se não fica estranho, fala, nossa, parece que a cena pausou na cabeça da pessoa. Léo, não! Léo, não! Gente, meu filho acordou e ele quis mexer na câmera, então de vez em quando eu vou dar uns cortes agora no vídeo pra segurar ele aqui. A segunda forma, que soa um pouquinho mais natural, é você trazer essa explicação em um diálogo, uma conversa entre os personagens. Por exemplo, vai ter a voz do Léo de vez em quando, tá, gente? Por exemplo, um dos personagens na cena é uma criança e não conhece o que é green card, do que eles estão falando. Aí um personagem adulto explica para a criança, ou eles estão trocando opiniões, trocando impressões sobre aquele assunto, e no meio dessa conversa
começa a ser construído o sentido daquele termo, começa a ser explicado nas entrelinhas ao seu leitor. Então, diálogos são uma boa alternativa para você colocar uma explicação e mais detalhes sobre algum termo, algum assunto, algum contexto. Só cuidado para essa intenção de explicar ao leitor não ficar tão óbvia, porque senão a conversa fica engessada, fica didática demais e soa falsa, né? Dá aquele sentimento de falsidade, de diálogo forçado. A terceira forma é usar metáforas. Se eu estou explicando um termo difícil, ou não é o caso do Green Card, que o Green Card é uma informação mesmo de um documento, do que se trata esse documento, mas usando aquele exemplo do livro ambientado, né, em um contexto tecnológico, quando aparecia um termo difícil sobre uma ação da personagem ou algo com que ela se deparava, ele usava metáforas simples como, por exemplo, esse tipo de intrusão, hacker, ela é mais ou menos, é como tocar a campainha de uma casa e sair correndo, tá? É uma metáfora que eu inventei agora, mas para mostrar como eu não conhecia aquele termo que apareceu, mas quando ele compara com tocar a campainha de uma casa e sair correndo, isso faz sentido pra mim. Então eu falo, tá, então acho que eu entendi o que ele quis dizer, que esse ataque significa, que esse incômodo significa. E uma quarta forma de você apresentar essa informação é se utilizar das notas de rodapé. Pode ser uma nota do autor, por exemplo, no meu novo romance que está aí aguardando notícias para ser publicado, tem uma cena em que minha personagem está sozinha, meditando no quarto dela, e ela começa a praticar pranayama. Então eu usei a palavra pranayama, mas eu pensei, poxa, poucas pessoas, ou não todos os meus leitores vão saber o que é pranayama e vão começar a pensar, nossa, o que ela tá fazendo? É bem pontual, não vai mudar em nada o que acontece com ela na história, não tem nada a ver com o conflito central, mas olha que construção estranha aconteceu na cabeça do meu leitor falando, nossa, pranayama, fazendo pranayama, ela tá o quê? Fazendo polichinelo? Ela tá meditando? Então eu coloquei uma notinha de rodapé, escrevendo ali, explicando pro leitor, técnica de respiração. Pesquisei lá a explicação certinha e coloquei no rodapé. Nesse caso foi uma nota da autora. No caso do livro da Emily, poderia ser uma nota do tradutor, que é quando o tradutor, a editora brasileira, quando está trazendo esse livro para o seu público, entendeu que para o público desse país, esse termo precisava de alguma explicação ou de algum apontamento específico. O segundo tipo de informação que você pode ter que passar ao seu leitor, que você entende que é importante que ele entenda, é uma informação contextual, do mundo em que o seu personagem está inserido, o contexto político, social, geográfico, alguma questão muito delicada que ele está vivenciando, ou porque é um mundo fantástico que você inventou, que tem suas próprias regras e o seu leitor não sabe nada sobre aquele mundo. Você pode seguir alguns caminhos naquilo que você entender que precisa dar de explicação ao seu leitor. A primeira forma é, se o seu personagem não sabe nada sobre esse mundo, ele é, por exemplo, Harry Potter. Ele é um garoto normal, ele acha que ele é um garoto normal, vivendo ali no armário dos tios, coitadinho, né, sofrendo, e de repente chega alguém, né, numa motocicleta voadora, falando que ele precisa ir para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Que ele nunca ouviu falar de Hogwarts, nem sabia que existisse tal mundo trouxa e mundo bruxo. Então, o Harry Potter não conhecia Hogwarts, e quando ele chega para Hogwarts, tudo é novo para ele. Então, ele vai conhecendo aquele mundo e as regras daquele mundo através daquilo que ele explora, conhece, daquilo que contam para ele, dos conflitos que ele vive lá dentro desse mundo. Então, é dessa forma que esse mundo e suas regras, perigos, desafios são apresentados. Nesse caso, quando o seu personagem também não conhece aquele universo, você pode apresentar esse universo para o seu leitor aos pouquinhos. Ele vai conhecendo esse mundo junto ao personagem. Oi, Léo! Agora, se o seu personagem já conhece aquele universo, por exemplo, eu estou escrevendo um livro ambientado na Segunda Guerra Mundial e a pessoa, o meu personagem que vive ali, ele não caiu de paraquedas, ele não veio de outra dimensão, é um ser humano vivendo aquela realidade. Por exemplo, daqui a 100 anos alguém escreve uma história ambientada na pandemia, usando um de nós como personagens. Ele vai ter que explicar para o leitor que vai ler daqui a 100 anos o que era, como que era esse momento de pandemia, por que as pessoas estavam isoladas em casa. Como que eu apresento isso? Você pode se utilizar de introdução, prólogo, um texto curto, sempre evite se delongar demais, mas um texto de apresentação para situar o seu leitor naquele contexto, para dar um mínimo de informações para o seu leitor saber quais eram os aspectos principais que vão entrar em conflito com a história do seu personagem.
Esse texto você pode ser bem técnico, você não precisa se preocupar com a contação de história. Nessa introdução, nesse prólogo, você pode apenas dar informações. Agora, ao longo da história, ou para complementar o que você colocou no prólogo, ou porque você não usou prólogo, você pode usar as conversas dos personagens, os diálogos, aquilo que acontece, as opiniões que o seu personagem emite sobre aquilo, o que ele pensa, o que ele faz. Por exemplo, Jogos Vorazes é dada muito pouca informação sobre o contexto que aqueles personagens vivem. É através dos acontecimentos que a gente vai entendendo as regras daquele universo e dos Jogos Vorazes. Então é bem interessante como você pode tanto se utilizar de um prólogo quanto ou também desse detalhamento através do transcorrer da história. Mas sempre colocando de forma o mais natural possível. Não pare de contar a história para dar uma informação. Inclua essa informação nos pensamentos do seu personagem, nas conversas dos seus personagens, quando uma criança pergunta a um adulto o que é isso, ou quando um estrangeiro pergunta a alguém que vive naquele local, né, do que vocês estão falando. Um exemplo de livro em que é dada essa informação de contextualização é o meu romance O Pássaro, que se passa na Idade Média, então lá nos tempos do feudalismo. Então eu falo de senhores feudais, feudos, vassalos, propriedades. Então, logo no começo da história eu fiz um textinho chamado Onde, Quando e Como. Então eu fiz uma apresentação, uma introdução ao leitor de em que época essa história acontece, quais eram as regras básicas de convivência e de hierarquia daquela época, apenas para situar, para o meu leitor já chegar e ver dois personagens com uma determinada relação de poder, de serventia, e já ficar claro para ele. Quando eu falava que era um vassalo, ah tá, esse é o cara que serve. Quando eu falava que era o senhor feudal, ah sim, esse era o dono das terras, e assim por diante. Como sempre falo nos meus vídeos, pessoal, o que eu trago aqui para vocês de conteúdo, de forma alguma é a verdade absoluta, é a única maneira de fazer alguma coisa, ou as únicas maneiras. Eu compartilho com vocês aquilo que eu já conheço, aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho visto, mas com certeza existem mais formas da gente passar essas informações para o nosso leitor de forma criativa, de forma leve, e eu até convido vocês a deixarem aqui nos comentários essas formas que eu não tenha falado, que vocês enquanto viam o vídeo, viu, mas tem esse jeito que eu já usei deu certo, ou que eu já li deu certo. Tragam para os comentários porque vai ser muito útil essa troca de informação até para mim, né? Estamos sempre aprendendo e uns para os outros, para quem assistir esse vídeo, complementar com os comentários. Eu espero que tenha sido muito útil para você. Tô muito feliz de voltar aqui pro YouTube e gravar esse vídeo. Espero estar aqui mais vezes, embora a rotina esteja bem desafiadora agora. Mas a gente vai dando um jeito, né? Aos pouquinhos a gente vai voltando. Um beijo!